Nós começamos um capítulo, né? O capítulo 13, itens 1, 2 e 3. Fazer o bem sem ostentação. E a gente precisa buscar, no meu ponto de vista, precisava buscar por que Jesus pediu para as pessoas, né? Conclamou que as pessoas não devessem apresentar-se ou fazer muitas festas, né? Com relação ao que fez, ao bem que fez. Ele fala que uma mão esconde a outra para uma não saber o que a outra faz, assim, num sentido alegórico. Mas eu tenho a sensação de que ele está se referindo a isso para que a gente possa devagarzinho se acostumar a fazer isso de uma forma bastante espontânea, não é? Sem que isso seja algo assim muito importante. Vocês imaginem 2000 anos atrás a natureza íntima das pessoas, a dificuldade que as pessoas tinham de fazer um benefício um para o outro, né? Jesus é conhecido por beneficiar, mas eu fico pensando a dificuldade que se tinha de se beneficiar. Então tinha ali as leis de Moisés, tinha ali o gasofilácio ou a urna que se recolhia recursos, e as pessoas aí meio compelidas a fazer assim uma espécie de doação, de caridade, né? De oferecer algum recurso para um colega, para uma pessoa que estivesse precisando. Mas eu tenho a sensação que Jesus, ao proclamar essa ideia de esconder uma das mãos, era justamente para que isso ficasse com a gente, começasse a se desenvolver de um jeito, que isso não fosse aquela coisa que a gente faz por obrigação ou faz com algum tipo de recompensa. Porque na maioria das vezes a gente sempre quer uma recompensa do céu, né? A maioria das vezes a gente está sempre pensando nisso. Vou fazer o bem aqui para me receber o bem ali, né? Então a gente está sempre pensando numa recompensa do céu. Então, não sei, você pensou em alguma recompensa quando você começou o mensageiro, Natal? E o que aconteceu? Acho que eu estava negociando. Estava negociando, estava fazendo um negócio aí, né? Então a gente gosta de fazer esses negócios com a criação, com as leis, não é? E aí está mostrando pra gente que não, o ideal mesmo é que a gente comece a fazer o bem mesmo, sem essa ideia de que a gente tem que ficar, as pessoas ficarem vinculadas a gente, ou a gente ganhar aquela fama de bonzinho, né? Que o fulano faz tal coisa, ou fez tal coisa, olha lá o que fulano fez, né? Algumas pessoas fazem questão de irem na televisão, né? Mostrar lá o trabalho que foi feito, olha lá, dá tantas cestas, fez tantos brinquedos, tantos cobertores, tantos isso, tantos aquilo, né? E aí ele fala aqui nessa mensagem que esse já recebeu a recompensa, não tem mais o que se recompensar, né? Mas no fundo, eu tenho a sensação de que a ideia principal é essa, é que a gente comece a fazer isso de uma forma cada vez mais espontânea, né? Que a gente possa observar, possa ser útil de uma forma espontânea. Então, sem essa ideia de contrapartida, porque a contrapartida, na verdade, ela acontece naturalmente. Nós temos advogados das nossas causas, todos nós temos os nossos advogados, mas que nós possamos fazer isso cada vez mais sem querer aparecer. Nós tínhamos um amigo em comum aqui, que o Lourenço conhece, o Natalino conhece, algumas pessoas conhecem, que era o Josiane Cortê. Não é, né? Porque o Josiane, que eu saiba, não desencarnou, mas ele dizia pra gente que a gente precisasse tomar bastante cuidado quando fosse fazer alguma coisa, porque no plano espiritual a gente é observado, mas a gente não é só observado pelos benfeitores, nós também somos observados por aqueles que não gostam das benfeitorias, que são aqueles contrários às benfeitorias, os malfeitores. E aí o que ele dizia? Se você começa a abrir uma clareira ao seu redor, não é? Muito grande, você começa a ser observado não só pelos benfeitores, mas também pelos malfeitores. E isso significa o quê? Que quanto mais silêncio nós fizermos, menos clareira a gente abre ao nosso redor. Porque normalmente também tem um outro detalhe, né? A pessoa começa na prática do bem, daqui a pouco ela quer tornar aquilo um empreendimento assim vastíssimo, enorme, grande, gigantesco. E aí a gente atrai para esse empreendimento uma série de problemas, a concupiscência financeira, aí tem que ter diretor, tem que ter contador, tem que ter não sei o quê. Aí começa a vir as doações de relevância. Um doa terreno, outro doa carro, outro doa apartamento, outro doa não sei o quê. Aí começa a ter aquele problema, não, eu vou dar esse apartamento aqui, mas eu quero que atenda exclusivamente a criança, a infância. Não, esse terreno aqui eu vou dar, mas eu quero só que atenda os idosos. E começa a ter as imposições, e isso na verdade é um grande problema para quem está gerindo, para quem está trabalhando. E no fundo, na verdade, nós não deveríamos profissionalizar a prática da caridade, ela não deveria ser profissionalizada. Porque a prática social, que não é o termo que a gente usa como caridade, ela já é conhecida e já é realizada por uma série de órgãos públicos, não é?
Então aí tem os bolsas não sei quantos, os vales não sei das quantas, tem aí o auxílio que eles deram e dão para as pessoas nos momentos mais difíceis que nós passamos. Mas a prática da caridade tem que ser uma coisa espontânea, que a gente vai encontrando a forma de praticar. Então, é assim, você vai devagarzinho afundando e vai percebendo que você pode ser útil numa coisa que dificilmente alguém chegaria a ser, não é? E aí vem as coisas mais simples do nosso dia a dia. Então, como é que o governo pode fazer uma coisa assim para carregar uma sacola para uma senhora de idade do mercado até a casa dela, por exemplo, né? Como é que nós vamos fazer para atender uma pessoa que está precisando, sei lá, de ir até um médico que fica tanto de distância? Então, essas coisas que a gente vai devagarzinho entendendo, que é o que os espíritos ressaltam de uma forma muito forte, que nós não estamos aqui para sermos os heróis da caridade, não é? Algumas pessoas até estão, mas a maior parte de nós estamos aqui para práticas do bem, para singelas práticas do bem. Nós não estamos para um gesto de heroísmo, não é? Ganhou milhões, desenvolveu e distribuiu milhões. Não, são as coisas mais simples. Porque eu tenho também a sensação que quando a gente consegue trabalhar de forma espontânea na Terra, no plano espiritual também vamos ter espontaneidade. Né? Ninguém vai precisar falar, você precisa fazer isso e aquilo. Se você já tem a iniciativa, você já faz. Então, viu um papel lá, pega, recolhe, passa uma vassourinha ali, viu uma loucinha ali, vai lá e faz uma coisinha aqui, oferece uma carona, oferece uma coisinha simples. Coisas simples, assim, que é o que vai mais ou menos burilando a nossa vida, vai talhando a nossa vida. Porque, do contrário, já pensaram, se tudo que nós fizermos tem que mostrar, o camarada vai lá e deu uma lata de leite ninho para não sei quem, vai lá, tira foto, filma a pessoa, filma não sei o que, e vai, não sei o que. O outro foi lá e deu um filão de pão. Não sei se usa esse termo ainda, filão de pão, ainda usa, não? Usa um filão de pão lá, uma bengala, lá, deu a bengala, vai lá e mostra, e faz, e vai na televisão que deu a bengala e tal, né? Então são coisas que são espontâneas, até porque, vejam, a maior caridade que a gente recebe é espontânea, da nossa mãe, né? Que passa noites em branco, que machuca o próprio corpo, né? Para nos amamentar, para nos fazer tanta coisa. E isso não tem um símbolo financeiro, né? Não tem uma coisa assim. Então é a forma que nós precisamos buscar. Não saber o que faz uma mão faz a outra, justamente para que a gente possa trabalhar de forma espontânea, não é? Então de uma forma aberta, de uma forma espontânea, sem a preocupação de ser visto, de ser recompensado, de ser observado, de ser elogiado, essas coisas. É claro que de vez em quando é inevitável que isso aconteça. Muitas vezes acontece, a pessoa viu ali fazendo, fulano está fazendo, ciclano está fazendo tal coisa, às vezes é inevitável. Mas o quanto nós pudermos evitar, isso é muito importante. Então é a tal da caridade desconhecida. Tem um monte de mensagens de caridade desconhecida. Uma delas é aquela que o Chico fala de um senhor que chega no mundo espiritual, tem uma banda de música lá e ninguém sabe porquê e tal, e papapá, e tocando ali. Eu sempre falo dessa mensagem, eu lembro do Mazzaropi, que eu assisti uma vez um filme do Mazzaropi, que é o que quando ele ganhou na loteria e voltou para a cidade dele lá, e o prefeito fez uma festa, que ele chegou com uma mala de dinheiro na cidade, aí o prefeito fez uma festa, vai lamber sabão todo mundo, só porque eu ganhei na loteria, não sei o que, xingou todo mundo e tudo. Eu me lembrei desse fato, né? E aí a caridade desconhecida é justamente isso, que o cara chega no plano espiritual, e tem uma festa, ele não sabe por quê, não consegue de jeito nenhum entender por que estão fazendo aquilo. Ele fala, acho que como o nome dele é muito comum, né? Assim, tipo, homônimo, né? Sei lá, João, José, né? Ele fala, meu Deus, deve ser homônimo, né? Isso aqui deve ser a outra pessoa que eles estão homenageando. Não, é para você mesmo, para você mesmo. Puxa vida, para mim, eu não fiz nada lá na Terra. Trabalhei igual um condenado, ganhava muito pouco, lutei para vencer, filho especial, um monte de coisa. Lá no trabalho que fazia na caridade, não podia dar, sei lá, um pacote de arroz e feijão que fazia falta na minha casa, não podia fazer nada. Como é que é isso, né? E aí eles vão lá explicar para ele que, na verdade, ele praticava a caridade desconhecida. E a caridade desconhecida, na verdade, é aquilo que a gente faz sem que as pessoas percebam que está sendo feito. Então tá andando na rua ali, vê uma pedra no meio da calçada, fala, puxa vida, alguém pode tropeçar, né? Aí vai lá e põe no cantinho a pedra, né? Então não precisa ninguém ver, ninguém falar, tocar trombeta, filmar, olha, o fulano aí tirou a pedra no meio do caminho.
Ele vê qualquer normalia no dia a dia, nas coisas que é possível ele fazer, até sem recursos, ele faz, não é? Então levanta, dá um lugar para alguém, vence um trecho a pé para favorecer, para acompanhar, fazer companhia para alguém, carrega uma outra sacolinha, uma outra coisa pesada, ajuda a descarregar, né, alguma coisa que tem aí que alguém trouxe. Enfim, essas coisas mínimas. E é isso que a gente vai devagarzinho pensando, que essa é a tal da caridade desconhecida, que é justamente o que é apregoado por Jesus. Porque no tempo de Jesus eu tenho a sensação, quer dizer, posso não estar falando certo, vamos estudar melhor para a gente entender, mas as pessoas tinham dificuldade de fazer isso, porque tudo tinha recompensa, tudo tinha uma moeda de troca, tudo era assim, né? Então deu dinheiro para o templo, Deus vai ajudar. Não deu dinheiro, fez a oferta, vai ganhar não sei o quê. Então era tudo assim, era uma espécie de contabilidade divina, um negócio complicado. E aí vem Jesus e fala, não, é o seguinte, você vai fazer alguma coisa? Não mostra para ninguém, certo? Mas o que você vai fazer, que ele mandou lá o cara lá, vai lá e mostra para o sacerdote que você recebeu um apoio e tal, e faz lá a oferta e tal, né? Quer dizer, cumpriu as obrigações daquele momento, daquela hora. Mas era assim, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Né? Imagine se Jesus não era observado. Se começasse a divulgar muito rapidamente tudo que ele fazia, ele teria morrido sem ter começado praticamente a missão dele, o trabalho dele. Né? Então, era isso que eu penso que ele está mostrando aí pra gente. Que quando a gente recebe a recompensa, de alguma forma, né? Alguém vai lá e fala, oh, parabéns, você fez, aconteceu e não sei o quê. Então não precisa mais, né, de nenhum tipo de contrapartida, já tá recebido. Mas o que é mais importante não é receber a recompensa dessa forma, no meu pensamento. É como a gente aceita isso, como a gente entende isso. Vocês lembram como o Chico recebia os elogios? Ou como ele recebia as dádivas que queriam dar para ele? Algum recurso, algum bem, como ele fazia, como ele se comportava diante disso? Como que era, né? Ô Chico, você salvou não sei o quê. Ele fala, não, mas não foi eu, foi os amigos espirituais. Ô Chico, deu a sopa lá, o cara quase morreu de fome, não foi eu, foi os benfeitores que fizeram, trouxeram a sopa, fizeram e entregaram, não foi eu. Então, ele sempre tinha uma escusa, não aceitar. Ele não levava um elogio para casa. Quem conviveu, quem estava perto, sabe disso. Ele não levava um elogio. Tem pessoa que... nem objeto também. E nem objeto. Objeto, normalmente, ele já desfazia no meio do caminho. Quando ele chegava em casa com aquilo, o primeiro que viesse na primeira oportunidade também levava. Então, eram essas coisas, né? Automóveis que ele ganhou, terrenos, fazendas, sítios, gado, uma série de coisas, ele né? Não aceitava. Que ele... Teve que aceitar uma fazenda. Então, e ele mesmo assim pediu demissão do cargo. No mesmo momento, na mesma hora, na mesma escritura, praticamente no mesmo ato, né? Que ele não queria aceitar, e o pessoal insistiu, como ele fazia parte da diretoria, ele chamou lá no cartório, a hora que ele assinou para receber, na mesma hora o cara fez a renúncia dele lá na diretoria, no mesmo cartório, na mesma hora, do mesmo jeito. Por quê? Não é porque ele seja orgulhoso ou nada disso, porque ele sabe as dificuldades que é enfrentar certas coisas que nós muitas vezes não conseguimos, não é? Quantas vezes não recebemos aí um telefonema, fulano quer doar, sei lá, alguma coisa aí, sei lá, 2.000, não sei o quê, 3.000, não sei o quê. Aí você fala, meu Deus do céu, mas a gente atende tão pouca gente, assim, isso aí não vai trazer um problema pra gente, um embaraço? Vai trazer, com certeza que vai trazer. Então é preciso ter muito cuidado na prática do bem, porque o essencial, na verdade, não é a quantidade, não é? Talvez a qualidade seja melhor. Tendo 2.000 crianças, mas você sabe o nome de alguma delas? Às vezes não sabe. Tendo 2.000 famílias, você conhece alguma pessoalmente? Já visitou alguma dessas 2.000 famílias? Talvez a gente não tenha feito isso, não é? Então a qualidade atende 30, 40, 50, 60, 10, 2, 3, 4, não importa. É a qualidade. É isso que nós também precisamos primar, pela qualidade do atendimento, do apoio, da ajuda. A equipe está grande, tem 1.000 pessoas trabalhando, dá para atender 1.000 pessoas, 1.000 famílias, dá para atender 2.000 famílias, dá para atender, tudo bem, não é? Mas é a qualidade. Então, a caridade mais importante que ele mostra aqui pra gente é justamente essa, a mais desconhecida possível, que nem nós
saibamos mesmo que reconhecer, porque se ele manda uma mão guardar a outra, né? Quer dizer, que uma mão não veja o que a outra está fazendo, que é justamente que nem a gente pode entender que nós fizemos bem. Ô fulano, tô precisando de uma moeda. Fala, pô, graças a Deus, tô louco para me livrar dessas moedas. Ainda bem que você veio aqui, toma as moedas, pronto. Transfere o mérito para ele, pro próprio pedinte, é o que o Kardec está sugerindo aqui, né? Ah, o fulano, pô, graças a Deus, essa roupa aqui, não canso de ver no meu guarda-roupa. Ainda bem que você pode usar, que você pode... Vai, leva, não precisa não, tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente transfere, né, muitas vezes o mérito. Esse é o grande sentido, o verdadeiro sentido, que isso vai burilando a gente até chegar ao ponto que nós vamos fazer isso. Né? O Del Rio, nosso amigo Del Rio, muito amigo do Lourenço, inclusive, trabalhou lá na zona cerealista pedindo alimento, né? O Del Rio só pedia para todo mundo, né, Lourenço? Então, o nosso amigo Del Rio falou assim, eu tô começando a mentir para mim, para uma hora eu acreditar mesmo naquilo que é na minha mentira, né? Quer dizer, então ele estava acreditando na mentira dele, quer dizer, que ele estava falando, né? Que ele atendia, que ele fazia, que acontecia, mas que ele que no futuro queria acreditar, né? Nessa mentira, quer dizer, automatizar aquilo, fazer aquilo de forma espontânea. E eu acho que é esse o objetivo de todos nós, né? Então, respeitar de forma espontânea, né? Não precisa ter uma lei que fala assim, ó, com esse você não, o delegado você fala manso, com o soldado você pode xingar, mas o delegado você não pode, sabe? Tipo assim, uma coisa assim. Não, respeitar a todos, não é? Ah, com o fulano, o nosso irmão que está numa condição financeira ruim, você pode desrespeitar. O que está numa financeira boa, não, você tem que respeitar. Então, é respeitar todo, é um negócio automático. Como nós, no nosso tempo, nós que temos mais de 18 anos, sabemos, não é? Quer dizer, nossos pais falavam, não, é senhor, senhora, a gente tinha todos esses conceitos. Ah, podia ser um rico, era senhor, podia ser o pobre, tinha idade, era senhor. Então, senhor, senhora, para todos. Respeitar as pessoas, não importava se era negro, se era amarelo, se era americano, se era africano, não importa. É senhor, senhora, respeitar todos, como ser humano. Então, é isso que nós aprendemos. Era uma automatização da prática do bem, que é uma coisa que nós precisamos usar em qualquer lugar do universo. Então, um espírito educado, ele não é educado na Terra, ele é educado no universo. E é essa educação universal que Jesus está ensinando aqui pra gente, né? Então não é educado aqui pra Terra, aí sai da Terra e vira um deseducado. Não, é educado com todos dentro do universo, que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo pai. Então a educação tem que ser para todos. Então hoje a gente tem visto aí umas inversões de valores muito grandes, né? As pessoas estão falando, segregação de raça, não sei o quê, de opção sexual, não sei o quê. Isso, no fundo, para mim é uma tremenda besteira, porque eu aprendi que eu devo respeitar todas as pessoas, independente delas. A nossa AME, por exemplo, atende qualquer tipo de pessoa, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não importa se a pessoa praticou crime, se a pessoa fez isso, fez aquilo, para nós não importa. Você vai no médico, por exemplo, vai falar assim, ó, eu vou atender você porque você parece ter um pouco mais de recursos que você... Não, certo que se você não vai no hospital particular, mas se você for no hospital desses aí, da público, eu já tive que ir no hospital público, tá o malfeitor de um lado e o policial do outro, e eu no meio. E a mulher atendendo nós três do mesmo jeito, quer dizer, não tava lá pra ver se o cara fez ou deixou de fazer um crime, já atirou no policial, o policial atirou nele, eu sei lá o que aconteceu, mas estava lá para ajudar eles a se reorganizar, a organizar o corpo novamente, a saúde, e depois aí que vai se resolver. Então é esse tipo de educação de caractere. Não é uma educação assim, né, fajuta, não é, de verniz, né? Eu respeito o fulano porque ele tem muito dinheiro e respeito o ciclano porque ele tem um bom cargo, porque ele é não sei o quê, porque ele é não sei o que mais. Então nós vamos aprender nesse sentido, nessa direção, escondendo uma das mãos, que é automatizar a nossa prática do bem.